E o vexame da rodada ficou por conta do São Paulo. Perdeu e perdeu feio do Goiás. Vamos ver. O São Paulo iniciou a partida com 6 atletas que não atuaram no meio de semana. Time remodelado para o duelo com o Goiás, que não vencia há 6 jogos. Juan Carlos Osório não pôde contar com Rogério Ceni e Luiz Fabiano lesionados. Assim, no gol estava Renan Ribeiro e no ataque o artilheiro Alexandre Pato. Logo no início do primeiro tempo, o zagueiro Breno sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Rafael Tolói. E o Goiás foi ditando o ritmo do duelo. Depois de 2 chances perdidas, a terceira foi fatal. Contra-ataque, passe de Eric para Felipe Menezes, com o desvio do lateral Bruno. Gol contra, 1-0 Goiás. Aos 35 minutos, Centurião recebeu belo passe de frente para o gol e Renan fez o milagre. Na sequência, o argentino chutou forte, cruzado e novamente parou no goleiro do Esmeraldino. O castigo ficou ainda maior antes do intervalo. Eric recebeu livre e tocou na saída de Renan Ribeiro. 2-0 Goiás, com vaias da torcida e gritos de Lugano. Paulo Henrique Ganso entrou no jogo e o São Paulo bem que tentou melhorar na segunda etapa. Criou até algumas chances como esta de Alexandre Pato. Mas foi o Goiás que quase aumentou o placar com o Eric. Aos 31 minutos não teve jeito. Contra-ataque do time goiano. No cruzamento, o Eric mais uma vez sozinho cabeceou para o fundo das redes. 3-0 Goiás, com vaias e protestos do torcedor. O São Paulo estava invicto no estádio do Morumbi desde março deste ano, em derrota para o Corinthians pelo Campeonato Paulista. A goleada sofrida para o Goiás foi a primeira derrota em todo o Campeonato Brasileiro. A péssima exibição e as críticas às constantes mudanças de Juan Carlos Osório dão um indício de que a crise pode ter chegado ao Morumbi. Assumo a responsabilidade, eu hago a escalação. Y esto, fútbol es así, algunas veces acerta, otras como hoy, nada da certo. Entonces, hoy eu acho que errei. O senhor já teme perder o seu emprego aqui? Por favor, eu não temo isso, para nada. Não podemos baixar a cabeça, porque nós estávamos ganhando há muitos jogos dentro de casa. Só que é como você tomar um soco na cara, cara. Você tá bem, tá no ringue bem, aí você toma um soco na cara, você cai. Mas a gente tem que levantar para que a gente consiga melhorar cada vez mais. E o nosso objetivo é ser campeão, mas a gente não pode perder pontos assim em casa. A vaia, o protesto da torcida foi com razão? Cara, acho que o torcedor tem o seu direito de reclamar, mas tem que pegar um pouco de calma, porque a gente estava ganhando jogos em casa, infelizmente a gente perdeu e a crítica sim é dura, nós temos que trabalhar em cima disso, mas nós esperamos que o torcedor mude esse jeito de agir, porque a gente precisa dele. Depois da goleada sofrida em casa para o Goiás, os torcedores vieram para a porta do estádio Cícero Pompeu de Toledo protestar contra a diretoria, a má fase da equipe e também alguns jogadores. Paulo Henrique Ganso foi o principal alvo da torcida. Saindo em seu veículo particular do estádio, ele chegou a ter o seu carro chutado pelos torcedores. Eu senti muita insatisfação da torcida com alguns jogadores, principalmente os medalhões. Ganso, o Michel Bastos, Tolói. O Tolói é de graça, né? O Tolói é que ele está lá há muito tempo, os caras não gostam meio de graça. Mas enfim, Tolói, tá bem lembrado. A torcida, o Centurião, tem hora que eles dão risada, tem hora que eles xingam muito. E sentiu, o Chico falou que viu pela televisão, talvez algum setor, coisa mais setorizada. A torcida uniformizada eu não leva a sério, porque depende de dar dinheiro, de dar aquela coisa que a gente sabe. Torcida, aquele miolinho lá, não chegou no treinador. O próprio Osório fala o que me parece que poderia ter sido feito é quando o Breno saiu,
já ter colocado o gancho diretamente no jogo. E ali tentou voltar com o Tolói e tal, mas enfim, foi uma jornada horrorosa de São Paulo. O time jogou muito mal. Jogou muito mal. E aí é dentro daquela história. É uma filosofia de jogo que quando perde muito gol, quando deixa aberto, acontece esse tipo de coisa. E estava muito lento também ontem, né? Mas ainda assim briga por Libertadores, por tudo. Eu não vejo clubes assim na frente do São Paulo. Jogou muito mal o jogo ontem. A partida que ele fez contra o Atlético Mineiro no Mineirão, contra o Corinthians, deixou tudo a desejar no jogo de ontem contra o Goiás. Aquilo que o Osório falou, achou que ia já ganhar no time que está na zona de rebaixamento. O próprio Marcelo teve aqui, achou que ia ganhar do Curitiba porque estava na zona de rebaixamento. E por pouco não é mais, viu? 4, 5, teve lance de pênalti, teve tudo. Teve um pênalti não marcado, né? Aliás, nós vamos ver. Realmente eu acho que o árbitro não marcou de pena, porque realmente foi um absurdo. Não, é porque é para favorecer o Corinthians. Ele marcou porque... Vamos ver esse lance aí que está sendo falado. Foi um absurdo. Vai prejudicar o Corinthians. Acho que foi pena mesmo, uma coisa assim absurda. Vamos ver esse lance aí que foi... Nossa, seria o quarto gol, ou teoricamente, né? A possibilidade do quarto gol. Aí acho que não há nem dúvida, né, Godoy? Então, mas é um lance complicado para a arbitragem, né? O árbitro está numa condição perpendicular ao lance, e aí teria que marcar o pênalti e expulsar o goleiro. E estava 3-0. 3-0. Mas, pô, por que eu vou arrumar a complicação para mim? Foi por pênalti, não marcou por mas é pênalti, lance de pênalti, é só olhar o braço do goleiro. O braço esquerdo, você pode ver que o braço acompanha, depois da pancada, do choque, o braço acompanha o movimento anatômico do braço que bateu e vai. O braço esquerdo bate e acompanha o movimento da pancada. Olha lá. E pode ser também que a ordem seja marcar só pênalti. Olha o movimento. Você não precisa nem olhar na bola, né? O árbitro. Olha o braço do jogador que vai fazer a falta, que é o goleiro, o braço esquerdo dele. Olha o movimento do braço esquerdo depois que tem a pancada. Ele se machucou, Godoy. Então, ficou proibido de marcar pênalti assim? Só marca se for na mão? Então, mas aí se for na mão, o outro normal não vale mais. Vale... Um lance desse o árbitro não marca. E aí um lance do Cadu. Pô, cara, você tem que, do Cadu lá no Atlético Paranaense, você tem que pegar o árbitro e enfiar ele de ponta cabeça, cara. Deixa ele. Mas eu vejo ele São Paulo, Corinthians e Palmeiras brigando pelo título. Aí é tal história, gente. Por hora, o Osório está mais ou menos blindado. E aí, Vanderlei, até quando? Você acha que ele vai ter um espaço a mais para o seu técnico estrangeiro? Ele também dá uma blindada na direção, porque fala-se do esquema, fala de não sei o quê, faz rodízio, faz não sei o quê, e a diretoria ela entraria numa linha mais de choque. Ou não, vai depender eu entendo o seguinte, eu entendo que ele não corre risco nenhum nesse momento. Vai se acostumar com reclamações, com fumaça, com confusão, com críticas, né? Vai sentir o elenco sendo crucificado, alguns jogadores até corretamente por parte de torcedores, mas eu entendo que nesse momento não corre nenhum risco. Para a diretoria de São Paulo seria muito difícil, por toda a parafernália que fez, por toda a pomposidade que fez para trazer o Osório. Olha, professor, não deu certo, até logo, vai embora. Não acredito nisso. Acho que até alguns dirigentes importantes de São Paulo já reconhecem que muitas peças do Osório são absolutamente deficientes. Eu sempre lembro aquilo que técnicos importantes do mundo dizem. Um treinador, isso vale para o Marcelo, para o Tite, para todo mundo. Um treinador tem que treinar bem o time, cada um com a sua maneira, cada um com o seu formato, cada um com a sua cabeça, mas levando o time até pertinho do gol adversário. Quando ele faz isso, a missão dele está feita. Quem coloca a bola para dentro é o jogador. Concordo com isso. Então é isso que funciona. Se o técnico consegue levar o time até pertinho do adversário, tá legal. Centurião para fazer gol também, pelo amor de Deus. Então tem alguns que não tem jeito. Ele falou uma coisa, gente, que é muito interessante. Volta, Osvaldo! Volta, Osvaldo! Num determinado momento, foi perguntado a ele sobre essa história do rodízio, não sei o quê, da maneira de trabalhar. Primeiro que não há rodízio. Rodízio é se você, tipo assim, o Godoy não vem a semana que vem, o Chico vem na outra, isso é rodízio. Ou rodízio de pizza e tal. Rodízio de carro, né? Não é assim.
Ele muda os jogadores porque ele trabalha de acordo com o esquema do adversário. Ele vê o que o adversário faz. Lembra a história do Apodi? Que ele botou 2 jogadores para marcar ali, porque era a saída de jogo da Chapecoense. E hoje ficou provado isso. O Atlético perdeu o jogo ali em cima do Apodi. É o jeito dele trabalhar. Ele gosta de jogar com o zagueiro avançado, marcando lá na frente. Mas ele usa todo o elenco. O que abre um certo espaço ali atrás. Muito bem. Essa é a característica do Osório desde sempre. Sempre foi assim. Quando o Nacional de Medellín veio jogar aqui, ele jogou assim contra o São Paulo. Criou problema para o São Paulo, perdeu o jogo, ganhou o jogo, mas ele sempre jogou assim. E ele disse, eu estudei bastante futebol e tenho as minhas convicções. Eu não sou dono... Na entrevista ontem ele falou, eu não sou dono da verdade, mas eu trabalho desse jeito. A minha convicção de futebol é essa. Usar todo o elenco, trabalhar todo mundo, colocar as peças de acordo com os adversários, e eu trabalho desse jeito e não vou mudar as minhas convicções. Então, no momento que o São Paulo foi procurar esse treinador, ele sabia exatamente como é que o treinador trabalhava. Imagina-se que sabia. Quando o cara vai procurar o Celso Roth, por exemplo, ele sabe que o Celso Roth gosta de jogar fechado, marcando, dando chutão para frente e contra-atacando. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Não tem um jeito certo ou errado. O Tite valoriza a posse de bola, segura o time mais atrás, gosta de jogada rápida. Enfim, cada um tem a sua característica. O time tem que saber o que faz. Não é o Internacional de Porto Alegre que vai atrás do Sampaoli e no dia seguinte contrata o Argel. Um trabalha do jeito, outro trabalha do outro. E aí eu não estou colocando valor, né? Um é melhor, outro é pior. São Paulo trabalha igual ao Osório. O Argel trabalha igual, por exemplo, o Celso Roth e tal, o jeito de trabalhar. Bom, ou você tem convicção de um jeito ou de outro. Então eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ficar bem clara. Você acha São Paulo que contratou o treinador desse nossos jeito? Dirigentes agem assim? Não, você está dizendo... Não. É bem maluco, né? Não, o teu raciocínio é maravilhoso. Aliás... Muito obrigado, Gordão. Vindo de você, eu agradeço muito. O teu raciocínio é maravilhoso. Mas os dirigentes brasileiros pensam isso? Deveriam, né? Bom. Você acha que os dirigentes de São Paulo raciocinaram dessa maneira para contratar o Osório? Eu estou dando crédito de confiança no sentido de que tenham feito isso. Porque sempre houve a convicção. Queremos técnico estrangeiro e tal. Então vamos ver esse técnico estrangeiro. Melhor exemplo você deu aí. Flávio, os jogadores dizem que todos lá, são jogadores que estão dizendo isso. É que ele começa a perder, às vezes muda o discurso. Mas, de uma maneira geral, os jogadores dizem que todos estão se sentindo úteis. Isso é muito bom para um elenco, claro, para um grupo. Então, todos estão se sentindo úteis. É o que o Marcelo acabou de falar do Palmeiras. Todos estão se sentindo úteis. Outra coisa, que todos os jogadores dizem que ele faz treinamentos técnicos, táticos, importantes. Quer dizer, então o trabalho é enaltecido. Agora, não coloca a bola para dentro, é uma tragédia. Mas, Vanderlei, me desculpe, tem um. A gente tem aquela fala do Rogério Ceni no domingo? Não tem? Ah, tá bom. Tinha uma dificuldade de áudio, né? Tá, tudo que ele falou. Tem a fala do Lucão aqui, cara. O Lucão falou. Não, mas quando o Rogério fala, olha, vocês que não estão na Europa... faz de diferente? Aproveita, exatamente isso. Exatamente. O que ele faz de diferente? Você me desculpe, mas eu sou uma pessoa que gosta de observar bem as coisas. O São Paulo ontem colocou o Pato, o Ganso, para jogar no segundo tempo. Eu deduzi que a bola iria passar pelo... Já estava 2-0. É verdade, o Ganso entrou numa fria. Mas não pode falar isso. Não, tudo bem, ele não pode falar, mas a gente pode. Ele entrou numa fria. Tudo certo. Mas a bola não passou por ele uma vez no meu campo. Uma vez. E quantas vezes ele se movimentou para procurar a bola? Não, ele se movimentou. Imagina, Chico, ele é um morto, ele não faz isso. O pessoal não passou. Chico, se ele fizesse isso, ele seria o jogador que acham que ele é. Flávio, fica esperando a bola no pé. Flávio, é o seguinte, na minha opinião, ou o Ganso não assimilou o que o Osório quer e o resto do elenco assimilou, ou o Ganso não está mais comungando da mesma filosofia do resto do elenco do São Paulo. O Ganso não assimilou o esquema do Muricy, ele não assimilou o esquema de ninguém. Ele assimilou o esquema do Neymar. Aí ganhou um nome enorme em cima do Neymar e acabou. Só para dar uma comparação, para você entender, e o telespectador e os amigos da mesa, a Michelle, entenderem o que eu quero dizer. Hoje, o Tite colocou o Danilo. A primeira bola, quando o Danilo entrou em campo, a primeira bola
foi para quem? Foi para o Danilo, lógico, ele entrou para fazer, né, a armação do meio campo. Então, os jogadores entenderam o que o técnico queria e a bola foi para o Danilo e o Danilo começou a armar mesmo. E o Danilo procura a bola. Procura a bola. Pois a bola vai para o Danilo e os caras continuaram. Pois é, a partir daí já mudou tudo. Tal. Agora, não aconteceu isso com o Ganso. Então, ele não procura a bola. Os jogadores não estão, o elenco como um todo, não está aceitando tanto assim, como você disse, o Osório, ou o Ganso é que não está aceitando. Eu acho que a gente não podemos nem misturar coisas desiguais, né? O Ganso é um jogador, é uma invenção como jogador de futebol, e o outro é um dos melhores técnicos dos últimos tempos que a gente vê. Então Mas o Osório assumiu a culpa e quando ele foi questionado sobre o Ganso, tudo, ele falou, eu errei, eu escalei, nada deu certo, a culpa é minha, se a torcida quer um culpado, o culpado sou eu. Legal. Bom, mas falar da nossa fama dos marinheiros. É isso, mas é interessante esse negócio. O Ganso entrou numa fria. Pô, se você precisa do step, é pro step resolver o teu problema. Claro. Aí se o step tá murcho é uma coisa, agora se o step tá cheio... Esse step tá murcho faz tempo. Mas se o step tá cheio... Uma vez o Mourinho demitiu o jogador por falta de ânimo na hora de entrar. Ele marcou o tempo que ele demorou pra pôr chuteira, pra se aquecer, pra jogar. Ele falou, o cara não quer jogar? Pouca vontade do jogador.